Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos nós compartilharmos da palavra do Senhor. E ontem foi dito para nós que nós precisamos usar o Espírito para contatar a palavra de Deus, para não permanecermos apenas na esfera da letra e do conhecimento das doutrinas bíblicas, mas também colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Se nós não exercitarmos o Espírito por meio de invocar o nome do Senhor, por meio de orar, por meio de ruminar a palavra, por meio de louvar o Senhor com os hinos e os cânticos espirituais, inclusive falando os hinos, salmodiando entre nós, como a irmã leu um salmo aqui ainda no momento que nós partíamos o pão, é a maneira de nos encher do Espírito para que o Espírito possa nos capacitar a praticar a palavra. O problema da igreja em Corinto não é que eles não tinham a palavra, eles tinham a palavra, mas não tinham a prática, porque faltava o Espírito na experiência deles. Quando falta o Espírito, irmãos, por mais conhecimento que você tenha, não vai trazer transformação nenhuma para a sua vida. O Espírito precisa da palavra para operar em nós. E a palavra precisa do Espírito para operar em nós. Só que o Espírito não está lá no céu apenas, no terceiro céu, no trono. O Espírito também está dentro de nós, mesclado com o nosso Espírito, para nos ajudar a fazer como eu digo, essa aplicação da palavra. O Pai planejou, o Filho cumpriu o plano do Pai, e o Espírito aplica o que o Pai planejou e o que o Filho executou na sua experiência. Então a sua atitude, a minha atitude, a nossa participação nesse trabalhar de Deus é muito importante. Às vezes nós ficamos desanimados na vida espiritual, depois de alguns acontecimentos, de alguma circunstância, depois de um longo tempo de vida da igreja, chegamos até a ficar frustrados, de uma certa forma, por vermos pouco resultado. Mas nós não podemos culpar a igreja, nem culpar a Deus. Nós devemos culpar a nós mesmos. Porque ao longo da vida da igreja, nós desprezamos o Espírito que habita em nosso interior. E de certa forma, por desprezar o Espírito, desprezamos também a palavra de Deus. Desprezamos o oráculo de Deus. Nós precisamos reconhecer que a nossa falta de progresso espiritual se deve a nós mesmos. Não se deve à liderança da igreja, não se deve aos apóstolos, e nem tampouco a Deus. Mas é única e exclusivamente responsabilidade nossa o resultado que nós temos colhido enquanto cristão na vida da igreja. E nós precisamos pensar sobre isso. É oportuno nós estarmos estudando, sei lá como os irmãos queiram chamar, ruminando, compartilhando, sei lá o que é, o livro de 1 Coríntios. Terminamos Romanos, que nos deu uma revelação, que se andarmos e vivermos no Espírito, se andarmos pela lei do Espírito da vida, não tem problema para nós que nós não consigamos resolver. Todas as experiências nós vamos sobrepujar, e com uma mente espiritual, com uma mente madura, nós vamos entender que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem. Deus não erra em permitir nenhuma experiência na nossa vida. Deus não erra. Mas se nós não
aprendermos a aplicar o princípio do livro de Romanos na nossa vida, que é exatamente a questão do Espírito, nós vamos ter todos os problemas da igreja em Corinto, e mais alguns. Nessa manhã nós vamos aprender com a igreja em Corinto. Ontem foi falada a maneira de fazer com que a palavra transforme a nossa vida, que é comer, beber e desfrutar Cristo. É simples, mas é um remédio eficaz. Foi falado para nós que a filosofia não pode resolver, a religião também não pode resolver, a cultura humana, aquela que é mais elevada, que é mais baixa, também não pode resolver. Só Cristo é a solução para todos os seus problemas. E eu quero aproveitar e perguntar aqui: quem aqui tem problema, levante a mão, por favor. Amém. Aí eu quero dizer para você que o remédio para todos é o mesmo, é um só. Cristo é a solução para todos os problemas. Se o problema é o dinheiro, Cristo é a solução. Se o problema é saúde, Cristo é a solução. O problema é tristeza, Cristo é a solução. O problema é conflito conjugal, Cristo é a solução. Mas nós temos que querer. Jesus curava algumas pessoas e depois ele falava assim: a tua fé te salvou. Então, se ao ouvir as palavras do Senhor na igreja, por meio de, independente do canal que Deus queira usar, Deus pode usar o apóstolo que está mais à frente, podemos citar aqui o Pedro, o Esdras, o Miguel, o André, mas Deus também pode usar a mim e pode usar você. A diferença de você receber o falar de Deus é se você considera que o que está sendo falado provém de Deus e não de homens. Eu não posso comparar minha credencial com a do Pedro, mas eu creio que o Espírito está em mim. E eu creio que através de mim o Espírito pode falar com você. Agora, me perdoe, mas o problema é seu se você não quiser ouvir. Quem vai perder é você. Então aproveita hoje, ao ouvir a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Talvez você está olhando para mim e fala: nem conheço esse irmão, de onde saiu isso? Nem conheço. Está aí o mistério de Deus. Você não me conhece e eu estou aqui para falar para você. Talvez se fossem os irmãos aqui, o Hugo estivesse falando, você ia falar assim: o Hugo eu já conheço. Inclusive eu tenho algumas demandas contra ele. E eu tenho certeza que o que está falando não vem de Deus. Pelo que eu conheço ele. Então, irmãos, vamos desarmar. Na instância, quando foi falada essa palavra, falou que a igreja em Corinto é um grande aperfeiçoamento de lideranças, mas também é um aperfeiçoamento para cada irmão na vida da igreja. É um aperfeiçoamento para nós. Você se considera como um membro do corpo de Cristo? Você se considera mesmo? Eu estou falando sério, não estou brincando não. Você entende que você é membro do corpo de Cristo? Então você precisa fazer 3 coisas. Concentrar em fazer 3 coisas, uma vez que você tem consciência que é membro do corpo. Primeiro, você precisa exercitar a obediência ao encabeçamento de Cristo. Segundo, você precisa exercitar o seu dom. Porque não existe membro sem dom. Não existe o membro que não faça nada. Todos os membros do corpo foram dotados de pelo menos uma função. Então você precisa trabalhar na igreja. Você precisa ser útil. E o terceiro aspecto, você precisa relacionar com os irmãos de maneira normal. Não se isolando. Não mantendo
suas particularidades, mas negando a si mesmo para ter a vida de comunhão com todos os irmãos. Comunhão com os de dentro, me refiro aos que estão no terreno da unidade, e maturidade, discernimento para ter comunhão com os de fora, que não estão no terreno da unidade. Mas é um fato, nós devemos a Cristo obediência, a nós mesmos exercício do nosso dom, e aos irmãos devemos comunhão. Você não pode fazer o que você acha e pensa mais. É muito sério ser batizado, irmão. Por isso que a grande barreira que o diabo põe quando uma pessoa vai ser batizada é muito grande. Porque o batismo implica em perder totalmente a liberdade para fazer parte de um corpo, se tornar parte de outro, estar ligado a outro, comprometido com outros. Aí você tem que tratar com você mesmo e não com o outro. O ambiente não vai ser mudado por sua causa. É você que tem que se encaixar no ambiente. Você sabia que o batismo tem esse significado? Você foi batizado para dentro de um corpo. E ninguém aqui pode dizer assim: eu não preciso de você. Irmão, se você parar de reunir, vai ser um alívio para mim. Porque você é uma pedra no meu sapato. Ninguém pode dizer isso. Aquele irmão pedra, o irmão pedra que machuca o seu pé, é para fazer você buscar mais o Senhor. Para fazer você mais, tirar você da zona de conforto e levar você a viver mais no Espírito. Se tem um povo que não quer viver no Espírito, é nós, é ou não é? Se tem um povo que não quer viver no Espírito, esse povo é nós. Nós preferimos arranjar um outro artifício para não ter que viver no Espírito. O problema da igreja de Corinto: por que recorreram a outras coisas e não a Cristo? Porque depender de Cristo é muito simples, mas requer uma abnegação muito forte. Seguir a Cristo é muito difícil. E esse negócio então de seguir palavra profética, seguir movimento de nuvem, você está doido? O homem natural não entende esse negócio de seguir nuvem. Nós vamos falar um pouco mais tarde, se der tempo. Você acabou de se ajeitar, estabilizou-se, certo? Acomodou as crianças, a esposa está feliz, certo? Quando você vai apagar a luz, a nuvem mexe. É ou não é? Você acabou de alcançar o sonho da casa própria agora. O Espírito moveu, a nuvem andou e está mandando você para um outro bairro, uma outra cidade. Certo, irmão? Aí eu pergunto: é fácil seguir a nuvem? Quem aqui já murmurou contra as mudanças que teve na vida da igreja? Tem irmão que não murmurou, não. Ela fala assim: agora nós vamos ter sossego. Aí levanta lá, Deus levanta lá não sei quem, e não sei onde, e para fazer não sei o que, pode ser. Só sei que mexe com todos nós. Já acabei de ofertar agora para o local aqui de BH. Os irmãos estão falando de van. Nem acabamos o salão aqui em cima, já está falando que tem que ofertar para a van. Não aguento isso, Senhor. Irmão, nós precisamos. É melhor não resistir à nuvem e entrar dentro da nuvem. E tem o Moisés que fala: é a nuvem no ar, Moisés na terra.
Eu já estou adiantando aqui, vamos voltar aqui. A igreja em Corinto, nós precisamos aprender que Deus permitiu essa igreja cometer tantos erros para que hoje nós pudéssemos aprender. Vou adiantar mais um versículo aqui para vocês. Coríntios capítulo 10. Versículo... O Elcio até citou ontem esse trecho aqui do capítulo 10. A nossa mensagem está bem uma dentro da outra. Certo? Ele falou da pedra que o seguia, e a pedra era Cristo, e eles bebiam dessa pedra e a pedra seguia eles. Não foi isso que ele falou ontem? Se você beber da pedra, da água que sai da pedra, a pedra vai te seguir. E essa pedra era Cristo. O contrário também é verdadeiro. Se você não beber da água que sai da pedra, essa pedra não vai te seguir. Certo, irmão? Mas não é isso que eu quero falar, não. Vamos lá. Versículo 6. O que está escrito aí? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora o versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então a igreja em Corinto e o povo de Israel passou pelo que passou por causa de nós. Então, onde está concentrado a atenção de Deus? Sobre o povo do Antigo Testamento, sobre a igreja em Corinto na sua época, ou sobre nós hoje? Então, Deus está mais preocupado conosco do que com a igreja em Corinto, naquela época. Senhor Jesus. Então, a igreja em Corinto era uma igreja, um pano de fundo um pouquinho, né? Ela estava lá na província da Acaia, que estava na região da Grécia, pertencia à Grécia, a província da Acaia. E naquela época, a Grécia estava sob o domínio do Império Romano. E o Império Romano definiu a Acaia como província. Tá certo? Então, a Acaia ficava numa península, que saía da parte principal da Grécia, pegava um estreito de terra e depois enlarguecia. Então, mar de um lado, mar do outro, e um estreito de terra emendava a Grécia nessa região da Acaia. E Corinto ficava bem na entrada da Acaia. Corinto era uma cidade muito importante, muito desenvolvida. E era uma cidade, essencialmente, dos gregos. Então, tinha muito grego em Corinto. Mas nós sabemos que os judeus também, pelo fato daquela região crescer economicamente, politicamente, culturalmente, todas as pessoas acabam indo para aquela região em busca de oportunidade, sustento, ganhar dinheiro, tocar seu negócio. Então acaba que a população fica muito mista, com povos de todos os lados. E a maior parte da população eram escravos. Pessoas vindo de todas as outras regiões e possivelmente não possuidores de uma boa cultura. Escravos não têm oportunidade, irmão sabe disso, não é? De estudar, de se formar, de trabalhar num bom emprego. É escravo. Trabalhava, tinha mal o direito de comer. Usado para aquelas lutas lá de gladiadores, certo? Paulo foi para lá, e lá tinha, os irmãos têm uma ideia da cidade, não era uma cidade moralmente preservada, embora tivesse muitos filósofos naquela região, não era uma cidade moralmente preservada, porque todos que iriam para lá, queriam ter sua liberdade, e com a liberdade vem a prática do pecado, sensualidade, libertinagem, sem restrição. O que mais o cidadão busca hoje no Brasil? Não ter restrição para nada. Posso fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo, eu quero fazer. Então, olha só, todos que queriam essa liberdade foram para lá.
Lá tinha o templo da deusa Afrodite. Quem que era Afrodite? A deusa do amor. Segundo alguns historiadores, lá nesse templo tinha 1000 sacerdotisas prostitutas, que tinham seus cultos à sexualidade. Tinha também lá o Apolo. Não é o Apolo que pregou o evangelho em Corinto, não. O Deus, com D minúsculo, Apolo. O Deus da música, da poesia. Então estava lá. O Deus o Deus da beleza masculina. Se lembra alguma coisa? Olha só essa civilização. Então tinha ali uma mistura de judeus levantando a bandeira do judaísmo, os gregos levantando as bandeiras dos pensadores filosóficos, tá certo? Científicos, e tinha os escravos que estavam dispostos a matar para comer. Não estou nem aí para a cultura, para a ética, para a moral. Aí, no capítulo 18 de Atos, Deus podia mandar Paulo para tanto lugar, é ou não é? Mas Paulo saiu de Atenas, que ficava já bem no espaço territorial propriamente dito Grécia, e foi para essa península chamada Acaia, onde ficava Corinto. Capítulo 18, versículo 1 em diante. Depois disto, irmãos, só para vocês me ajudarem aqui, é bom vocês lerem os versículos junto comigo, senão eu fico desanimado, estou sendo sincero. Então leia com a gente, por favor, aqui, amém? Me ajuda a compartilhar essa palavra. Perdão. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como grego. Então Paulo foi para lá e ele encontrou com Áquila e Priscila e começaram a trabalhar. Só que nós sabemos que o foco de Paulo não era o trabalho. Ele não era mais um que estava tentando descobrir um meio de ganhar mais dinheiro. Ele estava lá por causa do evangelho. Então ele trabalhava durante a semana e final de semana ele ia fazer o quê? Pregar o evangelho. Você que não é colportor, que não, né, Fernando? Colportor dinâmico, é bom que se diga. Você tem os finais de semana para servir. Faça como Paulo, às vezes não dá para você, não pode deixar o seu emprego, mas você pode dedicar o sábado para sair pregar o evangelho. Todos nós, isso é comum a todos nós. Então ele discorria e persuadia judeus e gregos. Quando Silas, versículo 5, e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Aí vem o outro lado. Ele estava sozinho com Áquila, mas quando Silas e Timóteo deram apoio, ele se entregou mais. Tá certo? Para ensinar a palavra. Versículo 6. E pondo-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, e eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ser batizado significa ser introduzidos no viver da igreja. Então, tinha que crer aqui líderes da sinagoga judaica. O Crispo, né?
Tício Justo, que morava do lado da sinagoga, temente a Deus. Provavelmente ele ia a algumas reuniões da sinagoga lá, ouvir sobre Moisés e a lei. E muitos coríntios, porque já que os judeus não quiseram receber Paulo, ele começou a pregar para os gentios. E quais gentios? Escravos, adoradores de Apolo, de Afrodite, de filósofos como lá, que nós vamos citar aqui, os filósofos da época, os epicureus, estoicos, ou estoicos, que tinham seus pensamentos, seus raciocínios, em cima do que é vida humana, em cima do que é certo, que é errado, em cima da questão do conhecimento como fonte de libertação, o desfrute dos prazeres de forma moderada, não são coisa ruim. Eles entendiam que um deles entendia que se você se entrega de forma descontrolada às formas de prazeres que existem, vai causar danos para a sua saúde. Então, uma coisa inteligente não é o homem. Estava lá. Esses ouviram o Evangelho. Você pensou, e agora? Puxa, mas que praga, hein? Não tem ouvido, não. Porque quando você sabe do contexto, você fala assim, essa turma não merece o Evangelho. Adoradores de Afrodite, você imagina quem que ia para as reuniões da deusa Afrodite? Você imagina quem? Você já imaginou, irmão, quem que ia para esse culto? Poesia, é ou não é? Oh, poesia, que coisa, né? Inteligente ou não é? Poesia, faz uma poesia aí para mim. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A minha que me lembrou. Olha o Ami, por favor, Ami, fica de pé, por favor. Com essa barba desse tamanho, fazendo poesia. Pode sentar, irmão. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Quando mamãezinha deita, põe a mão no coração. Isso é coisa esquisita. Estou dando um exemplo, mas tinha toda sorte de poemas. Não sei se alguns que nós conhecemos hoje é daquela época. Certo? Então tinha uma esfera religiosa, uma esfera de muito conhecimento e uma esfera de muita libertinagem, sensualidade e uma esfera de muita ignorância bárbara. Tinha lá. Paulo pregou o Evangelho. Amém. Aí fala assim, eles criam e eram batizados, versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Oh, maravilha, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Você crê nisso ou não, irmão? Porque às vezes nós olhamos para a cidade e já diagnosticamos. Se tem pessoas boas para diagnosticar a questão espiritual das cidades, somos nós também. Essa cidade aqui não, porque é muito idólatra. Aquela ali não, tem muito pecado. Ouro Preto não presta. A faculdade de Ouro Preto tem fama nenhuma. Tá, o que mais? Também não. Sobrou quem? Então, irmão, às vezes o Senhor não salva pessoas porque nós não cremos na salvação das pessoas. Nós não cremos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar cultos ignorantes, para salvar pessoas com a moral baixa, para salvar religiosos, líderes religiosos. Mas o Senhor falou para Paulo, não temas, fala e não te calas. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então eu tenho muito grego, eu tenho muito judeu, eu tenho muitos escravos para salvação. E a maneira deles serem salvos é você pregando o Evangelho nessa cidade aí. Viu, Tonhão, Pedro Tonhão? Você está onde agora, meu irmão? Sarzedo. Você já entende que lá em Sarzedo Deus tem muito povo naquela cidade?
Então o que você tem que fazer? Pregar o evangelho. Independente se a pessoa tem cara de mal ou não, você tem que pregar o evangelho. Se ele fizer cara brava, você faz uma cara mais brava do que a dele. Mas que o evangelho tem que ser pregado, isso tem. Se nós pregarmos o evangelho, de fato, Deus vai salvar e libertar muitas pessoas. O amém foi fraco. Quem crê nisso de verdade, fala amém. Irmão, para de falar amém fraco. Tem que falar amém forte, que eu não estou falando palavra minha. Se fosse o Bolsonaro falando aqui, vocês iam falar amém. Vocês tratam de falar amém. Deus tem muito povo na cidade de Belo Horizonte. Deus tem muito povo na cidade de Vespasiano. Ribeirão das Neves. Santa Luzia. Sabará. Lagoa Santa. Nova Lima. Afinal de contas, o que aquele homem de cabeça branca está fazendo lá atrás? Ô Senhor Jesus. Você tem muito povo nesse pedaço aí. Ele que está cuidando do povo dele, está lá atrás. Amém. Esse é o Alexandre. Mas Deus tem muito povo e nós vamos crer e pregar o evangelho. Amém? E ali fala assim, o 11 fala assim, ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando eles a palavra de Deus. E teve um grande tumulto lá depois, por causa que as pessoas creram, foram levados para o tribunal, e sobrou para um irmão chamado Sóstenes. Bateram nele. Então, irmão, quando nós saímos para pregar o evangelho, possivelmente nós vamos apanhar. Tem que estar preparado. Estou vendo irmão falando que o espolio vai vir, que o espolio vai vir. Pode ser que você tome um soco na boca do estômago. Pode ser. Você não pode ficar com medo do espolio. Você tem que estar preparado para a igreja ser produzida. Muitos irmãos sofreram. Hoje aqui em Belo Horizonte tem uma igreja forte, não tem? Nasceu assim de forma suave, teve muitas lágrimas. Alguém sofreu muito. O grão de trigo teve que cair na terra e morrer. Não é que os irmãos mais antigos são especiais, não. Mas eles fizeram parte dos humildes começos e ainda permaneceram até hoje. Nós temos que aprender a honrar esses irmãos. Porque por causa deles nós tivemos condição de ser cuidado quando nós chegamos. Você não pode passar para um irmão tipo o Arnaldo ali e falar, né, Arnaldo? Aí o dinossauro aí, ó. Pode falar assim. E olhar para a Ana e falar, essa é a esposa do dinossauro. Não pode falar isso. Porque são irmãos que tiveram que negar muito a vida da alma no passado, para a igreja hoje ser a igreja que é. Nós não nos baseamos no nosso tempo, né, Ana e Arnaldo? Mas nós sabemos, irmãos, que sem esses irmãos, né, Marta? Marta também tem mais ou menos 150 anos de vida da igreja em BH. Beth está rindo ali, mas a mesma coisa. São irmãos importantes que fizeram parte da história para que hoje nós fôssemos uma igreja saudável. E o que esses irmãos falam hoje, que eles têm que exercitar o Espírito. Não se formaram em exercitar o Espírito. Tem que exercitar o Espírito, para não confiar no tempo e na experiência. Mas esses irmãos são importantes para poder dar uma solidez na vida da igreja. O meu, estou falando besteira aqui, ô irmão, você pode me corrigir? Ah, não. Ó Senhor Jesus. Então, a igreja em Corinto nasceu assim, irmão. E como resultado desse número de irmãos tão grande entrando na igreja, tá certo, irmão? Aí vem os conflitos. Porque cada um trazia seus costumes, suas práticas, suas ideologias, seus conceitos.
formando um pano de fundo que desencadeou uma série de problemas. Quanto mais irmãos na igreja, mais problemas. Agora, por que vêm os problemas? E como resolver os problemas? Que os problemas, é certo, virão. Você pode aperfeiçoar, ensinar por 1 ano e 6 meses os irmãos que estão aqui como viver a vida da igreja. Aí sai ali, ali na praça, sei lá na Praça da Liberdade, prega o evangelho e ganha 10. 10 é o suficiente para trazer problemas. 10. Certo, irmão? E se os que já estão não aprenderem, precisam avançar, crescer em vida, 10 desestabiliza 450, 500. Só 10. Aí nós oramos, Senhor, nosso local já está grande, mas o Senhor não envia. Mas o nosso coração não está grande. O nosso crescimento de vida, não dá, nem a lupa enxerga. Nem o microscópio eletrônico, não dá para ver. Consegue ver Marte, Saturno, mas não vê o nosso crescimento de vida. E isso é sério. Então, a causa de todos os problemas da igreja em Corinto, podemos resumir num só: falta de crescimento de vida. Falta de desenvolver a salvação que recebemos inicialmente, quando cremos. Passa-se o tempo, aumenta-se a cabeça, mas o corpo não desenvolve. E isso nós temos que pensar seriamente sobre isso. Senhor Jesus. A igreja de Corinto, na verdade, depois de gerada, ela precisava de ter um grupo de liderança forte, tá, irmão? Que viviam no Espírito. Que vivessem no Espírito, né? Afinado com os ensinamentos dos apóstolos e o falar profético. Tá certo, irmão? E nós sabemos que a liderança hoje está com os presbíteros e diáconos e diaconisas. A liderança, mas todos os membros da igreja precisam ter a responsabilidade de, como membros, se alimentar de Cristo diariamente para crescer na vida divina. Isso é todos os dias. O que que você faz com o seu alimento diário e a sua Bíblia? Nós precisamos desfrutar. Se nós desfrutarmos Cristo diariamente, nós vamos sobrepujar os problemas que vão surgir. E surge na igreja A, na igreja B, na igreja C, na igreja D, até Z tem, as igrejas têm problemas. A questão é se nós queremos resolver esse problema da maneira correta ou nós vamos recorrer aos artifícios terrenos humanos. Como nós vamos resolver? Numa igreja, João fala que tem que ter pais, tem que ter jovens e tem que ter filhinhos. Os pais têm que assumir a responsabilidade de ser pais. Não me refiro a pais biológicos, não. Estou falando de pais espirituais. Os pais da igreja têm que assumir a responsabilidade de agir como pais. Os jovens que estão num crescimento de vida, tá certo? Ali vamos dizer assim, na sua força, cheio de encargo, como o irmão que estava sentado ali falou ontem, eu estou cheio de sentimento por essa palavra. Eu estou cheio de encargo. Os jovens, não me refiro a jovens de idade também biológica, idade espiritual. Os jovens na igreja são aqueles que, quando vêm o falar profético, eles assumem a liderança para praticar. Eles põem fogo na igreja, eles entusiasmam a igreja. Eles são como Josué e Caleb, que falam assim: vamos que vai dar certo. Tem que ter esses irmãos atuando. E é claro, os filhinhos, quanto mais se prega o evangelho, mais filhinhos tem. Que são os irmãos novos. E esses irmãos novos, com o tempo, depois de 1 ano e 6 meses, já tem que apresentar sinais de crescimento de vida.
É normal que numa igreja que prega evangelho, como muitos irmãos já falaram, tem que ter cheiro de cachaça. Tem que ter cheiro de cigarro. Certo, irmão? E é normal que se tenha outras coisas. Mas não é normal que o irmão, depois de colocar aqui 5 anos na vida da igreja, ainda esteja cheirando a cachaça. Não, não é normal. Me fala se é normal. Porque se fala, eu vou descer aqui agora. Acabou para mim vida da igreja. É normal ou não é normal? Não é normal. Porque já decorrido o tempo da salvação dele, já era para ele estar se alimentando de alimento sólido. Ele já deve entender o que é negar a vida da alma, que é o B-A-B-A da vida da igreja. Negar a vida da alma. Que não é uma filosofia. Negar a vida da alma é uma revelação de Mateus capítulo 16, versículo 24. E é uma das principais revelações. Já era. Concorda comigo, Paulinho? Paulinho concorda, ainda bem, Paulinho. Achei que ia ficar chateado comigo agora sobre negar a vida da alma. Eu vou aqui. Então nós precisamos buscar essa esfera na vida da igreja. Aí Paulo fala assim, olha, no capítulo 3 de 1 Coríntios, pode acompanhar na sua Bíblia, fala assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu quero enfatizar aqui eu não vos pude falar como a espirituais. Na igreja, irmão, tem que ter irmãos e irmãs que sejam espirituais. Que vivem no Espírito. Aí ele fala assim, depois, os que são espirituais, eles, capítulo 2, ele fala assim, que os que são espirituais entendem o falar profético não precisa vir recheado de eloquência. Capítulo 2 fala o quê? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, ou de sabedoria, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o aspecto humano do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus vituperado. É o Senhor Jesus que não está em seu estado glorificado. É o Senhor Jesus desprezado. Presta atenção no que eu estou falando, irmão, por favor. É o Senhor Jesus que não tem moral. É esse Senhor Jesus aqui. Ele não falou lá Jesus ressurreto, que está sentado. Ele está falando aqui que o que ele falou foi o que aconteceu com Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério. Que ele era sim o enviado de Deus, era o Messias prometido, que teve um viver humano sem pecado, que foi humilhado, que foi rejeitado pelos principais. Que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E por fim ele foi condenado à cruz por um crime que ele não cometeu, mas ele não se negou a aceitar aquela situação e foi à cruz. E alguém chegou lá e falou para ele, várias pessoas, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz. E ele poderia descer da cruz e ser o Jesus vitorioso. Mas ele permaneceu ali pregado. Ele permaneceu ali naquela forma envergonhada. Inclusive os seus o abandonaram ali, seus 12 mais uma turma lá. Todos não foram. Irmão, se a reunião é boa, todo mundo vem. Se aqui você vai ter que exercitar o Espírito e fazer a reunião, você não vem. Essa reuniãozinha fraca. Eu quero uma reunião. Entendeu? Que dia que vai ter aquela reunião, irmão? Aquela reunião que vai ter
exposição, workshop de filosofias, sinais e algumas gracinhas do bobo da corte. Quando é que vai ter aquela reunião? Não, irmão, nossa reunião só tem Jesus crucificado. Mas é esse evangelho que salva as pessoas. É esse evangelho que liberta as pessoas, que transforma as pessoas, que faz as pessoas mudarem de vida. É esse aqui. Aí Paulo falou: eu tenho que falar essas coisas para vocês, vocês vão assustar. Por que assustam? Aí ele ainda continuando: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Onde apoia a sua fé? Onde está apoiada a sua fé, irmão? Não, fala forte, irmão. Onde está apoiada a sua fé, irmão? Tem que ser no poder de Deus. Não é numa palavra pessoal. Ele me convenceu. Agora me convenceu, porque esse irmão falou uma palavra, paz, que é palavra persuasiva de sabedoria. Está cheio mundo afora. Tem irmãos que amam as pregações youtubianas. Inventei aqui agora. Amam. Puxa, mas tem aquele, você já ouviu aquele? No, aquele lá fala uma palavra, rapaz, que eu vou te falar. Nem na igreja eu nunca ouvi. Não, irmão, você não pode apoiar sua fé em palavras de persuasiva de sabedoria humana. Tem que apoiar sua fé no poder de Deus. Isso te deixa sem pai e sem mãe. Só você e o Senhor. Para você construir uma vida espiritual que te torna espiritual. Aí fala: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Sabe por que a sabedoria científica e filosófica não vão reduzir a nada? Porque os criadores morrem e não ressuscitam. Se não é Satanás para dar uma ajudinha para o negócio perpetuar, o negócio morre na praia, gente. A sabedoria que nós pregamos é a sabedoria lá do alto. Tiago falou que a nossa sabedoria não é terrena, porque a terrena é demoníaca, mas a sabedoria nossa é lá do alto. Então não podemos viver a vida da igreja baseado na sabedoria humana. Nós vamos nos tornar pessoas, ainda que sejamos sábios, humanamente falando. Ainda que sejamos sábios, humanamente falando. Mas para viver uma vida da igreja que funciona, para que você tenha uma vida realmente transformada e que vá reinar com o Senhor no mundo que há de vir, torna-se tolo para viver na esfera da vida da igreja. É o que Paulo falou para os coríntios que eram sábios. Se esvazie para você conseguir viver a vida da igreja. Senão você fala assim: aqui na minha igreja eu sou o mais inteligente. O único aqui que tem formação acadêmica sou eu. O resto aqui é tudo a batatinha quando nasce, que o amigo falou aqui. Então logo, quem tem condição de fazer aqui sou eu. Tem que aprender. Se você tiver muito conhecimento, que não é proibido, Paulo, muito equilibrado, falou mais para frente, que nós devemos examinar tudo, mas reter o que é bom. Agora, se você não tem discernimento para reter o que é bom, se você não é espiritual para discernir o que é bom e o que é mal, então é melhor você não examinar tudo. Você ficar só na uva. Só na uva. Mas nós que temos mais conhecimento, precisamos nos esvaziar para experimentar a verdadeira sabedoria. Qual que você quer? A verdadeira ou a falsa? Então fala assim: eu quero a verdadeira sabedoria. Amém. Isso aí. O Senhor vai te dar, irmão.
E essa sabedoria é Cristo, em todos os seus aspectos. Às vezes nós conhecemos Cristo só como o pãozinho francês de cada dia, e achamos que é tudo. Mas o livro de 1 Coríntios, não vai dar tempo de eu falar, porque eu já vi que já foi o tempo, fala de muitos problemas da igreja de Corinto, mas também nos mostra vários tipos de Cristo. Vários tipos. Então, a igreja de Corinto é como o fundo preto de uma vasilha, de um recipiente de diamante. O fundo é negro, para ressaltar a beleza dos diamantes. Cristo é esses diamantes. Para que esses diamantes? Não é para a gente ficar olhando para ele e falar que bonito, não, irmão. É para você desfrutar. É para você absorver essas riquezas. A Bíblia fala das profundezas de Cristo. E já foi nas profundezas de Cristo. Às vezes nós tomamos decisão com base na superficialidade. Nós precisamos aprender a tomar decisões em nossa vida com base nas profundezas de Cristo. Você tem que entrar lá no esplâncno de Cristo. E aí eu falo, agora eu sei o que Deus quer. A irmã que mudou para Sarzeiro também falou para nós, agora eu entendo o que Deus quer. Porque se você aprofundar um pouquinho nesse Cristo, a revelação vem. A resposta vem. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que as igrejas aqui representadas possam ter esses irmãos e irmãs que são espirituais para cuidar das criancinhas que ainda não conseguem ser espirituais. O ponto que na igreja em Corinto até os líderes não eram espirituais. Até os líderes não eram espirituais. Eles também eram carnais. E eu creio que o problema se originou entre eles de preferência. Opinião minha. Não estou falando que os problemas da igreja sempre se originam na liderança. Mas envolve a liderança. Certo, irmãos? Agora, segundo ponto aqui, que Paulo então começa a carta, depois desse pano de fundo, Paulo começa a carta aos Coríntios falando assim, irmão. Abre a sua Bíblia no capítulo 1, versículo 1. Alguns princípios, ele estava dando alguns princípios que não podem faltar na sua vida. Não pode faltar esses princípios, não. Se você, porventura, não tiver esses princípios, ore ao Senhor nessa manhã para você ter as experiências baseadas nesses princípios. E esses princípios não podem mudar. Tem que ser preservado. Princípios não mudam. A maneira de fazer as coisas pode mudar. Princípios são imutáveis. Aí, irmãos, eu não sei se eu vou agradar os irmãos falando essas coisas. Mas eu creio que o Senhor está me dando essa oportunidade de compartilhar com os irmãos. Porque princípios nos mostram o caminho que nós temos que consertar, firmar os nossos joelhos trôpegos, nossas mãos descaídas e fazer uma vereda reta para os nossos pés. E tudo nós fazemos porque nós temos uma visão do reino. Tá, irmão? Nós vamos reinar com Cristo no mundo que há de vir. E a vida da igreja funciona para nos preparar para isso. Versículo 1 fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. O 2 fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então aqui nós temos 2 chamados aqui. Olhe para mim, por favor, irmão. Não cansem ainda, por favor, de me ouvir. Primeiro chamado para ser apóstolo. Não, para ser apóstolo. É o chamado para a obra, para servir. Chamados para ser, primeiro, para depois fazer. Às vezes nós queremos fazer sem ser. Presunção.
Nós presumimos que nós temos que fazer algo, mas você ainda não é aquilo que você está fazendo. A experiência de ser chamado por Deus é muito importante. Você não pode ser um voluntário. Eu deduzi, irmão, que eu estou aqui para fazer esse serviço aqui. Nós temos que ter a experiência de ser chamado, porque às vezes nós amamos o Senhor, não é que nós amamos e queremos fazer algo, mas esquecemos que Deus tem que nos comissionar. Eu não acredito que o Fernando é comportou porque o Reinaldo não disse que falou: Fernando, você vai ser comportou. Se você comportou porque o Reinaldo te chamou, você está lascado. Você tem que ter a experiência que Deus falou com você: Fernando, eu estou te chamando para ser um comportor. O problema é de quem? De quem que é o problema? É seu. Deus chamou você, o problema é de quem? E da Maria, que é sua esposa. Não mandei você casar com ela, com ele. O problema é seu, da Maria, e a Ana já nasceu com esse problema. Deus escolheu, chamou essa família. Estou falando de comportagem. E Deus tiver chamado você, irmã, para servir no ministério infantil, você tem um chamado, ou você foi lá, fez um curso de pedagogia, chegou e falou: irmãos presbíteros da igreja BH, acabei de formar, o diploma está aqui, e agora me entrega uma classe aqui. E eu quero a classe que dá menos problema. Qual que é? Eu tenho. Deus chamou você, ou você se colocou para fazer? E quando nós somos chamados, irmãos, nós temos que entender que é o segundo aspecto chamado, chamados para ser santos. 2, chamado está relacionado com o que nós somos, mexendo com a nossa essência. Chamados para ser santos. Irmão, mas eu sei tocar demais bateria. O problema é seu também. Quero saber se você vai se santificar para bater os palitos ali. Ou você vai usar só a sua capacidade, que você é bom. Que você é bom no teclado, que você é bom na guitarra, que você é bom no contrabaixo, que você é bom na contabilidade, que você é bom no design, que você é bom na cozinha. Só vai usar isso? Você foi chamado para isso? Você foi chamado primeiro para ser santo. Isso é difícil, não é, irmão? Porque a santidade tem a ver com sair de uma posição e ir para outra posição, ser de um jeito e passar a ser de outro jeito. Quem quer ser santo aqui? Irmãos, chamado para ser e não para fazer. Mas se você você faz. Se você é santo, se você tem um chamado, você faz. Então, nós, na vida da igreja, temos que ter uma convicção do nosso chamado. O dia que você creu em Jesus, você foi chamado por Ele. Ó Senhor Jesus, é um princípio importante, né? Quando você não é chamado, acontece que, como aquela parábola da ceia, né, das bodas: amigo, como entraste aqui? Então nós precisamos ter a convicção do nosso chamado. Número 2, Paulo não estava sozinho, tinha um companheiro, Sóstenes. Nós precisamos na igreja de irmãos que cooperem conosco para servir. Nunca queira fazer as coisas sozinhos. Todos nós precisamos de um companheiro, de uma companheira para nos ajudar. É um princípio até nos serviços da igreja. Sempre ter um irmão ou uma irmã para servir junto conosco em determinado serviço. Se é coordenar um serviço, o ideal é que seja 2. Um companheiro de oração, um companheiro para comunhão. Sozinhos nós ficamos desprotegidos. E o diabo entra na igreja. Depois ele fala assim: a igreja de Deus que está em Corinto.
a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja aqui não é de fulano ou beltrano. De quem é a igreja em Belo Horizonte? De quem é a igreja em Ribeirão das Neves, Irlanda? Como que Deus adquiriu a igreja? Com o seu próprio sangue. E como nós lidamos com ela? Aí Paulo falou para os coríntios: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Cada igreja tem a sua característica. Algumas igrejas são mais espirituais do que outras. Algumas igrejas os irmãos são mais unidos do que em outras. Algumas igrejas, irmãos, são mais alegres, outros irmãos são mais serenos, mais concentrados. Tem igreja rica e igreja pobre. Mas todas são igreja de Deus. Tem igreja com muitos problemas e igreja com poucos problemas, mas todas são igreja de Deus. Cabe a nós fazer o que em relação à igreja onde nós estamos? Aceitar ela do jeito que ela é. O que nós podemos fazer para mudar uma condição na igreja que nos desagrada? Só orar, ser positivo, invocar o nome do Senhor, liberar espírito, sem mandar recado. Quem manda recado é criança. Quem joga indireta é infantil. Seu GFCM não está bom, você começa a orar: Senhor, que esse GFCM possa melhorar, que os irmãos possam chegar mais cedo, que o líder desse grupo familiar, Senhor, ele possa abrir a casa dele. Fala para a esposa dele fazer lanche, Senhor. Toca nela, Jesus. E a irmã do lado. Tem jeito de falar amém para uma oração dessa? Não tem. Então não é isso. Nós vamos aprender a aceitar a igreja na nossa cidade como ela é. Com aqueles irmãos que estão ali. Com aquelas irmãs que estão ali. O Pedro e a irmã, como é que é o nome da irmã? Raquel, mudaram para Sarzedo. Lá não tem nada a ver com o BH, vocês estão lascados lá também. Vocês precisam esquecer, então, nesse sentido, esquecer Belo Horizonte. Esquecer BH. E agora a igreja de Deus para vocês Sarzedo. Mas lá não tem bateria. Lá tem, se bem que lá tem. Mas lá não tem fulano de tal. Então prega o evangelho para alguém semelhante. Entendeu? Mas buscareis, Deuteronômio, né? É um princípio. Mas buscareis o lugar que o Senhor escolheu para lhe fazer habitar o seu nome. Então a igreja de Corinto, com seus problemas, era uma igreja de Deus. Era uma igreja divina. Era uma igreja celestial. Era a lavoura de Deus. Então nós precisamos aprender a aceitar a igreja. E lembrando que não é de homens. Hoje tem muitas igrejas que pertencem a homens. Muitas congregações pertencem a homens. O fundamento da igreja é Cristo. Mas o terreno da igreja é nome de pessoas. Isso é um princípio, irmão. Se nós quebrarmos esse princípio, os problemas virão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala do terreno da igreja, nós estamos falando do limite. O limite da cidade de Belo Horizonte é o seu limite. A liderança aqui da igreja de BH que está aqui, e algumas lideranças das igrejas que estão aqui, estão guardando o quê? Os limites. Dentro dessa esfera nós somos pastoreados, nós somos ensinados, nós somos edificados. E nós também edificamos dentro dessa esfera. Isso é um princípio. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, é ou não é? E às vezes nós estamos numa igreja vivendo na outra, pelo grupo do WhatsApp, é ou não é? Eu sou do grupo lá da igreja em Ipatinga. Mas eu também sou do grupo da igreja lá em Varginha. Eu também estou no grupo da igreja de Salvador.
Não é fácil para os irmãos responsáveis administrar, irmão, mas tem que ser igual lá, porque lá hoje está tendo um Avança Jovem. Sei de qual? Aqui não tem Avança Jovem, aqui tem o quê? De repente não tem nada, tem Regride Jovem. Você vai ficar insatisfeito se você começar a estar navegando em todo lado. Calma, irmão. Não é assim. Nós temos que ver a figura do povo de Israel no deserto, organizado por estandartes. Sabe o que é isso, irmão? Estandartes. Tinha o estandarte de Judá com 3 tribos, de Rúben com 3 tribos, de Dan 3 tribos, não sei agora porque não deu tempo de preparar aqui. Cada estandarte era composto de 3 tribos, e na frente de cada estandarte tinha liderança na frente de cada estandarte. E na frente de cada tribo tinha liderança. E no entre a tribo tinha também lideranças. Por que Deus sempre colocou essa coisa chamada liderança? É porque se não tiver liderança, nós vamos destruir a edificação de Deus na terra. Se não tiver líderes na nossa frente para nos guiar, nós vamos voltar para o Egito. E não pode ser um líder frouxo igual Arão, que quando pressionaram ele, a democracia chegou, ele bambeou. Está todo mundo aqui, já votaram, está aqui, o Congresso reuniu, a Assembleia reuniu aqui, e todo mundo está de acordo que tem que voltar para o Egito. E nós queremos, nesse momento, que nós não sabemos onde é que está Moisés. Está certo? Não sabemos onde é que está esse Moisés. Nós queremos voltar para o Egito. E isso aí, ó, todo mundo falando amém. É isso, liberação do Espírito total. O Espírito estranha, cara. Amém, é isso mesmo, nós somos um e tal. Para descer para o Egito, unanimidade total. Aí o Arão, com tanta democracia, rapaz, todo mundo quer. O que vocês querem? Um bezerro. O que mais? Cebola. O que mais? Pepino. O que mais? Aí a lista foi crescendo. As irmãs começaram a botar batom também. Nós queremos aquela peruca do Egito. E tá. E Moiada falou, vamos fazer o bezerro então. Ganhou a maioria. Ganhou a maioria ganhou. Isso é igreja, irmãos? Vocês querem viver uma vida da igreja assim? Então tem que aprender você se situar, qual é o seu estandarte, qual é a sua tribo, e quem são aqueles que representam você. E ainda de olho, lá na tenda da congregação, quando Moisés entra lá, que é o apóstolo. Tem que estar de olho lá e de olho cá. Em sintonia com o apóstolo e com a liderança da igreja. Ah, mas eu não gostei do arraial de Dan. Onde é que está Dan? Não sei, eu acho que Dan estava lá ao norte e era a última tribo. Eu não lembro agora. Aí você fala, Senhor, na periferia. Senhor, na periferia eu não quero. Na periferia eu não quero, e tem mais. Se vier os inimigos, mata quem primeiro? Mata nós. Não, os irmãos concordam ou não, irmão? Que poderia ter esse pensamento naquela época lá. Eu sou de uma igreja que está lá, o negócio ruim começa lá. Aí você está vivendo a vida da igreja, mas está olhando para trás. Ó. Era para todo mundo sentar ali no seu arraial, na sua tribo, e de frente para o tabernáculo. De onde sai o falar de Deus, onde tem a presença de Deus, e também de olho na nuvem, que é o falar profético. Eu estou falando uma palavra que está no alimento diário. Agora os irmãos na instância não podem falar os detalhes. O detalhe é para nós aqui. Aí eu estou detalhando algumas coisas aqui. De olho na nuvem. A nuvem moveu. Temos por obrigação mover. Quem que tem a obrigação de mover primeiro? Tomar liderança e mover primeiro? Quem que são? Pode falar, irmão. Quem, irmãos? A liderança. E se a liderança não avançar, o que vocês vão fazer? Ah, vocês vão murmurar, né? E falar assim, assim não dá. Fica lá no deserto, esperando a liderança levantar. E ora por ele, Senhor, põe fogo na liderança. Senhor, põe fogo na liderança, Jesus. Por isso que tem que orar pelas lideranças da sua igreja. Não é fácil ser um líder hoje na vida da igreja.
Eu quero dizer para vocês que se tem alguém que não tem moral é a liderança. Ele só chega para assinar o cheque do que foi gastado e para assumir o ônus do que deu errado. Se deu errado, a culpa é do líder. Mas ninguém ora por isso, só traz os problemas. Eu vou falar aqui, não sei se vocês já deram um presentinho para Israel, para o tio Elias. Não estou pedindo que dê não, mas você já pensou em algum momento? Fala, tio Elias, está aqui um mulinete para o senhor pescar. Já, ninguém pensa no líder não. É só pau na mulher dele. Eu falei certo, tio Elias? Uma banana. Ele gosta de banana também? Ele ama banana. Larga um cacho de banana caturra para ele. Madura, que ele não precisa ficar esperando 7 dias para amadurecer. Facilita a vida do tio Elias. Nós temos que amar mais os irmãos que nos lideram, gente. Ser mais um com os irmãos. Porque às vezes os irmãos estão ali, eles não conseguem acertar nas decisões, porque as irmãs não estão orando, estão murmurando. As irmãs estão filosofando. Porque não vai dar para eu falar todos os problemas. Porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Um dos problemas era reunir para comer, beber e discutir filosofia. Eles filosofaram em cima da ressurreição do Senhor Jesus. Porque a filosofia diz que você tem que ter o pensamento crítico. Será que é isso mesmo? Será que não é de outra maneira? Não poderia. Diz que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas será que não pode ser no 2º? Por que não pode ser no 2º? E será que ele ressuscitou mesmo? Porque tem um boato aí, diz que eles roubaram o corpo de Jesus. Será que não roubou mesmo? E pode ser só uma ressurreição simbólica. E tem gente filosofando que Jesus já voltou. Tem até irmãos que, por causa do momento também profético de apostasia, tem irmãos apostatando da fé por dar ouvidos a doutrinas de demônios, com base na Bíblia, porém ensinados por demônios, distorcendo a revelação adequada, e fala até que Jesus já voltou. E tem irmãos que já viveu a vida da igreja, que embarcaram nessa canoa, é impressionante. É porque é irmão que não exercita o espírito. Está vendo a criança? Criança. Por que você tem que crescer em vida? Para você conseguir suportar pressão até o final. Até o fim. Então, não é irmãs para reunir, viu irmãs? Para reunir e falar, acabou a oração. Quantos minutos de oração? 5. 5 minutos de oração, acabou a oração. E agora, irmão? Vamos ter comunhão aqui agora. Vamos filosofar agora. Vamos filosofar agora, irmão, sobre a saia da irmã que foi na reunião de sábado à noite. Filosofar aqui agora. Você viu a saia dela? Mas aquela saia ela comprou na Europa. Na Europa. Engraçado. O marido dela levou ela? Levou. Não, meu marido não me leva. Aquele cachorro. 27 anos de casado e nada. Já virou seu marido e o meu também. Ai, mano. Cadê a oração pela liderança? Sumiu. Aí você já chega em casa querendo pegar seu marido. Cadê ele? Cadê ele? As más conversações corrompem os bons costumes. É a mesma coisa dos irmãos. Às vezes nós também somos questionadores. Nós falamos pouco, mas pensamos muito. Concorda, irmão? Falamos poucos, mas raciocinamos muito. Precisamos exercitar mais o nosso espírito. Então a igreja, aquele estandarte, tinha direção, tá, irmão? Tinha direção. Você precisa estar ligado com a direção. E a igreja é o melhor, a igreja na sociedade é o lugar que Deus preparou. É igual esposa, é que Deus preparou. Então a igreja que Deus preparou para você, você tem que se acertar com ela.
Você tem que se acertar com a sua igreja, se acertar com a sua liderança, se acertar com os irmãos que vivem ali e procurar edificar aquela igreja. É o seu estandarte, é a sua tribo. Todas estão no mesmo mover. E quando é para a batalha ser armada, para todas irem para a guerra, todas se levantam e vão juntas. Todas vão para a guerra do mesmo jeito. E quando voltam e mandam o tabernáculo, todas vão para os seus lugares. Todas vão para os seus lugares. E os irmãos que são os levitas, que servem, que são os pés de boi na igreja, já sabem o que fazer. Vai armar tabernáculo. Eu não sei se é os meraritas que carregavam a carga, já vem, já põe ali. Os gersonitas já montam. E os coatitas já vão começar a preparar os bois para servir. É rápido, é organizado. Nas reuniões da igreja tem que ter muito espírito e muita ordem. Vamos olhar aqui que os irmãos vão falar. Me perdoe falar. Quando o Hugo deu o aviso da oferta, 40% da igreja tinha ofertado. Tem que esperar o Hugo falar, gente. Aí o Hugo falou, agora vamos levantar e vamos ofertar. E é bom que se oferte ao som, ao louvor que os irmãos estão fazendo. Ofertar é um sacrifício. Então agora cantou o hino, agora eu vou levar minha oferta. É até emocionante, eu acho até mais bonito. É ou não é? Você vai até no passo do louvor. Pum, pum. Qual o hino que cantou? É provisão total, nas falhas me sustém, fiel em tempo e belo. Então nós temos que, me perdoe, está falando, mas nós somos um exército, um andar estoiquel. No meio da rua, você pode saltar lá, orar no monte, como a irmã falou, jejuar. Nas reuniões da igreja, nós estamos andando juntos. Então tem que ouvir o som da trombeta. Tocou trombeta? Não, tocou não. Então fica quieto. Não tocou trombeta. Permaneça o seu espírito. Tocou a trombeta? Essa trombeta é para quê? Chamando quem? Trombeta para ofertar, trombeta para cantar o hino, trombeta para partir o pão, trombeta para dar os avisos. Quando vai trombeta para compartilhar, quando vai tocar a trombeta dos avisos. Se tem um negócio que nós não gostamos, é dos avisos. Isso mesmo, Ana Fê. Nós não gostamos, eu também não gosto. Mas já reparou o tanto de problema que a igreja tem só porque nós não gostamos de ouvir os avisos? Depois que falou tudinho, falou, os irmãos não me amam mesmo, nem me avisaram. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Capítulo, já está dando 11h30, eu não sei meu tempo, mas eu queria ainda só mostrar que a igreja de Corinto foi chamado, capítulo 1, versículo 9. Fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, se negligenciarmos a comunhão para a qual fomos chamados, os problemas virão à tona na nossa casa, no nosso grupo familiar e na igreja. Nós vamos ver alguns tipos de problema da igreja de Corinto, e isso se deveu ao fato também que eles não entenderam o porquê do chamamento deles para ser santos, para pregar o evangelho e para a comunhão do Filho, Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, correu um pouquinho, 1 João capítulo 1, ó Senhor Jesus, fala assim, o que temos visto, versículo 3, e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja, se nós nos mantemos no princípio da comunhão, a nossa alegria será completa. Por que às vezes nós estamos tristes? Porque tem um problema na comunhão.
a comunhão não está alinhada. Verticalmente nós temos a nossa comunhão com o Pai. Quando fala de invocar o nome do Senhor, então me invocareis e passareis a orar a mim. Isso é comunhão com o Pai. Todos os dias nós precisamos orar individualmente ao Senhor. Ter um tempo de comunhão com Deus. Temos que exercitar o Espírito pessoalmente, particularmente. E o Senhor ensinou esse princípio para os discípulos. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Não necessariamente o quarto físico, mas se tiver o físico, não tem nada errado em você tirar um tempo, fechar assim a porta, deixar o celular no silencioso, lá na sua sala, e falar, agora eu vou ter comunhão com Deus. Então o primeiro aspecto da nossa comunhão é com Deus. Comunhão fala, irmão, de partilhamento, de ter algo em comum com alguém, sentar à mesa, para se alimentar. Então nós precisamos ter o nosso tempo de comunhão com Deus, e isso ninguém pode tirar de nós. Às vezes a nossa comunhão é só relacionado à obra, serviço, tarefa. Se tirar a obra, o serviço e a tarefa, nós não temos um relacionamento com Deus. Nós não temos a nossa intimidade com o Senhor. Tirou, acabou a nossa razão de ser. O que me mantinha de pé? O serviço no qual eu executava na igreja. Hoje eu não estou executando mais. Para que eu vou à reunião? Não sobrou nada. Irmão, nós temos que ter comunhão com Deus. Se um dia faltar a obra, nós ainda vamos estar na comunhão com Deus. E isso para nós não será um problema. Não será. Se faltar comportar dinâmica, Fabiano, acabou a vida da igreja para você? Pode acabar a comportar dinâmica. Como o Bucafé veio hoje, não está mais em alta o Bucafé. E pode ser que amanhã venha uma outra ferramenta e passe essa. A sua comunhão é com quem? É com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Os apóstolos vêm e vão. Cadê Paulo? Paulo não está mais aqui. E se Paulo não tivesse na soberania de Deus as cartas dele fazer parte da Bíblia, talvez nós não tínhamos acesso a nada que Paulo falou. O ministério de Paulo passou. E a comunhão com Deus pode passar? O nosso tempo de invocar o nome do Senhor pode passar? Se parar de falar de invocar o nome do Senhor, então você para também. Se parar de falar de pregar o Evangelho, você para de pregar o Evangelho. Se parar de falar de ofertar, você para de ofertar. Logo, a nossa comunhão não é uma comunhão com Deus. Eu lembro no passado, nós cometemos alguns erros, e depois nós vimos isso, e procuramos reparar os erros. E eu lembro que o Reinaldo falava muito isso. Quando nós viemos para a igreja, naquela época, houve uma certa necessidade, mas também houve excessos. Muitos irmãos tinham o hábito de orar de joelho, mas na reunião, orar de joelho era religião, não era isso? Tem que quebrar essa tradição aí, irmão. Vamos quebrar essa tradição aí. Quebrou a de joelho também. Jejuar. Não, irmão, não precisa de jejuar. Jejuar é religião. Cortou também. Vamos orar, vamos cantar de olho fechado. Isso é alma. Cortou também. Bater palma. Cortou também. Dar o dízimo, cortou também. Levantar a mão não pode, cortou. Dar o dízimo não pode, cortou. Chorar não pode e nem orar de olho fechado. O que aconteceu conosco? Cortou tudo, sobrou o quê? Tinha coisas que era da tradição e da religião, e isso nós não queremos. Mas tinha coisa, irmão, que era princípios espirituais da Bíblia. Eu estou falando de princípios bíblicos. Quando eu falo do terreno da unidade, é um princípio bíblico. Nós temos que preservar esse princípio até a volta do Senhor. Ah, mas fulano dividiu, fez isso, mas a igreja aqui em Belo Horizonte permaneceu. Por que permaneceu? Por causa dessa visão. Porque se não tivesse essa visão, não teria mais a igreja em Belo Horizonte, não.
Então esse princípio preservou a igreja. O princípio da comunhão com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Mas é só comunhão com Deus? Não, também comunhão com os irmãos. Porque João fala, para que mantenhais comunhão conosco. Tem a nossa comunhão com o apóstolo e comunhão uns com os outros. E se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só de você estar em comunhão com os irmãos, você já é perdoado dos seus pecados. O sangue ele é aplicado automaticamente, porque nós estamos na comunhão. Agora fica com raivinha dos irmãos para você ver. Corta a sua comunhão com os irmãos para você ver. Se isola do viver da igreja para você ver. Primeiro problema que você arranjou com o próprio Deus, que é o dono da igreja. Ó Senhor Jesus. Não podemos negligenciar a nossa comunhão. E a nossa comunhão precisa ser uma comunhão nos vários aspectos de Cristo que eu não posso mencionar, mas o capítulo 10, Paulo ajuda os coríntios, porque eles tinham uma vida social intensa. Eles tinham vários problemas, porque eles também tinham uma vida social muito intensa. Quando na vida da igreja, nós temos o aspecto social, não temos, irmãos? E nós gostamos de reunir para comer, não gostamos? É, não é? Uma Coca-Cola, uma picanha, os irmãos falam muito da picanha. Os coríntios, por não terem uma comunhão adequada com o Senhor, também não tinha discernimento. Então, se envolvia, primeiro, irmão, com preferências, divisões. Tá certo, irmão? Divisões. Na igreja, estavam no terreno da unidade, mas divididos interiormente. Preservar a unidade no vínculo da paz é para não envolver com heresia. Efésios 4:3. Agora, quando Paulo fala, entre vocês eu estou informado que há divisões. Aí é pecado contra a unanimidade. Porque nós não pensamos a mesma coisa. Não falamos a mesma coisa. Logo, o nosso alimento diário, as conferências, é um fator de unanimidade. Porque unidade, todos os filhos de Deus genuínos já têm, que é preservar Cristo como fundamento. E Paulo falou, esforce para preservar a unidade do Espírito. Contra isso nós não temos problema. Mas no que diz respeito à unanimidade, porque nós não estamos na comunhão adequada com Deus e com os irmãos, nós temos a liberdade de discordar. Quando nós estamos no Espírito, orando, nós até somos um. Agora vamos fazer uma obra. Os irmãos que cuidam dos jovens vão reunir para poder decidir como vai ser a programação desse semestre. Até na oração, vai bem. Agora vamos decidir. Vai ter uma festa no dia não sei quanto, sei lá qual que é o dia. O que nós vamos servir? Aí já começa. É vodka e Cinti que se levanta. Mas, irmã, não é cachorro quente, é hambúrguer. É cachorro quente, irmã, não é hambúrguer. É cachorro quente, é hambúrguer. Um grupo fica com cachorro quente, outro grupo com hambúrguer. E um terceiro grupo fala assim, não tem que ter nada. E o quarto grupo fala que tem que ter pizza. Por que nós temos que aprender a servir com liderança? Porque a liderança, quando vir esses tipos de pensamentos diferentes, a função da liderança, seja dos jovens, dos adolescentes, das crianças, tem que dar uma palavra final. E o que é ser unânime, pensar a mesma coisa? Os demais precisam pensar igual foi definido. Não é você falar assim, irmão, então por favor, tira meu nome. Já que não concordaram com o cachorro quente, logo eu não participo. Aí eu vou chamar você de neném. Está aí uma oportunidade para você crescer em vida, mas você não quis negar a si mesmo para poder praticar a unanimidade. Porque na unanimidade vai ter bênção para a coletividade. Ó Senhor Jesus. Então a igreja de Corinto tinha problemas de divisão, de preferência, de ciúme, de contenda,
de buscar soluções na sabedoria humana. Hoje, irmãos, se nós não buscarmos, entendemos que Cristo é a solução para todos os problemas, nós vamos terceirizar a educação dos filhos, vamos terceirizar, tá certo, irmão? A nossa vida conjugal. Nós vamos confessar os nossos pecados, não para o Senhor, mas para os psicólogos. Quem vai educar nossos filhos serão os pedagogos, os psicopedagogos. Irmão, então não pode levar meu filho no psicólogo. Eu estou falando de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se na comunhão com Deus, em primeiro lugar, e na comunhão com os irmãos, tem essa direção, vai em paz, meu irmão. Mas se não teve comunhão com Deus, você não vá a lugar nenhum sem estar encabeçados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que a unção nos ensina a respeito de todas. Você nem orou e já recorreu aos recursos, os artifícios que hoje nós temos aí. Nós que somos líderes nas igrejas, nós temos que ouvir os irmãos, é ou não é? Nós não podemos terceirizar. E vem aquele irmão de novo. Eu vou terceirizar, vou mandar ele lá para a rua Tamoio 123. Se você não tem direção do Espírito para isso, você não pode fazer isso. Tem que ter, primeiro, quem é o cabeça da igreja? Tudo tem que estar em harmonia com Cristo. Eu falei, irmão, todos os membros da igreja têm que estar conectados ao cabeça. Você não pode ser desvinculado do corpo. Você não pode fazer o que você acha e pensa. Então, o problema das divisões de preferências, de ênfase à sabedoria humana, preferência por homens, preferência por pessoas, problemas com a mesa do Senhor, irmão. A mesa do Senhor na igreja de Corinto era assim, irmão. Reunia antes para a ceia do amor. Maravilha. Comia muito. Bebia muito. Não dava comida para todos os irmãos. Depois ia partir o pão em memória do Senhor. Alguns irmãos alegres demais. E outros cambaleando. Onde está o discernimento e a reverência com relação à reunião da mesa do Senhor? Onde é que está? Aí Paulo falou, vocês não estão discernindo o corpo. Vocês comem e bebem juízo para vocês mesmos. É sério, irmão, viver a vida da igreja. Por isso que nós temos que seguir o mover da nuvem, ter comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, ser protegidos na igreja, e buscar o principal, que é nós crescermos em vida. E ontem o Elcio falou que para crescer em vida tem que se alimentar. Por isso que o problema da igreja de Corinto, Paulo mostrou no caso da imoralidade. Ele falou, Cristo, Cordeiro Pascal, é a solução para vencer o pecado da imoralidade. Para a idolatria, aquela vida social que eles tinham, Paulo falou assim, olha, vocês têm que beber da fonte espiritual, que é a rocha que segue vocês. Quando nós não estamos alimentados de Cristo, irmão, nós deixamos a igreja de lado, não é? Quando nós não estamos comendo a carne do Cordeiro Pascal, automaticamente você começa a se voltar para as suas coisas. Você não tem muito entusiasmo para servir, para reunir, para ler a Bíblia. Por quê? Você está desnutrido espiritualmente. Moisés, o Senhor deu uma palavra através de Moisés para o povo de Israel, quando eles iam sair do Egito, que eles tinham que comer a carne do cordeiro. Comer a carne do cordeiro. Se você quer vencer, não deu para falar, mas se você ler a Bíblia, identifique todos os erros da igreja de Corinto. E propõe identificar esses erros na sua vida. E fala, como eu vou vencer esses problemas? Aí vem a solução. Comer a carne do cordeiro. Tem que comer a carne do cordeiro. Tem que comer as ervas amargas. Tem que comer pães asmos. E tem que comer às pressas.
Quem não come a carne do cordeiro, e que é um alimento sólido. Não sei se você está considerando essa palavra hoje como alimento sólido. A carne, quem não come a carne do cordeiro, não come as ervas amargas, que são as experiências de aflições. Vem a palavra de Deus, ela é doce ao paladar. Ela é gostosa ao paladar. Mas depois vem as aflições por causa da palavra que nós recebemos. Isso é espiritual. Deus no mundo espiritual estabeleceu que seja assim. Vem a palavra gostosa, depois tem que fazer o processo digestivo. Claro, irmão, respeitando os que ainda precisam tomar leite. Mas os que já podem comer o alimento sólido, vai vir a digestão e vai vir a aflição. A aflição pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, no serviço da igreja, pode ser na sua vida familiar, a experiência vai vir. Mas qual que é a função da carne? É te dar força para vencer. As ervas amargas para ajudar na digestão do alimento. E os pães asmos também é para te dar força. Qual que era o problema da igreja de Corinto? Que na massa deles, eles colocaram o fermento. Eles facilitaram, através de uma vida social descomprometida, desregrada, sem exercitar o espírito, eles então injetaram na massa essa facilidade. Aí junto com a massa veio o pecado da fornicação. Junto com a massa veio o litígio. O que é litígio, irmão? É você levar irmãos à justiça, por causa de alguma injustiça que você sente que sofreu. Ao invés de você trazer para os irmãos responsáveis, fala, mas Israel não tem tempo. Tia Elias também não tem. Inclusive eu dei um molinete e fui pescar. O Almir é muito ocupado, o Hugo, não sei o quê. Quer saber de uma coisa? Os irmãos não têm condição de resolver isso. E eu já sei o que os irmãos vão falar para mim. Que é para eu sofrer o dano. Eu já sei que aquele carro que o irmão me vendeu com o motor para fundir. As 4 lâmpadas dos faróis estão queimadas. O irmão falou que estava um filé. Isso é muito comum de acontecer na igreja. O irmão me vendeu e falou que estava um filé. Quando eu parei na garagem, as 4 calotas caíram. O radiador furou e a água desceu. Esse irmão, eu vou levar ele no juizado de pequenas causas. Cadê a Almerinda? Onde é que ela está? Ela não está aí não? Chama ela para ser minha advogada contra o irmão. Aí chega lá 2 irmãos, imagina, Marquezine, Wagner e Almerinda no juizado de pequenas causas. Qual que é o problema de vocês dois? Que nós somos da mesma igreja. Cala, meu Deus do céu. É que nós somos da mesma igreja. Aí ele vendeu um carro para mim, o carro tem assim, e agora eu quero receber aqui. Gente, eu não sei quem comprou o carro. Foi você que comprou o carro ou foi o Wagner? Quem vendeu para quem? O Wagner vendeu para você? O que você tem que fazer? Morrer. A orientação para quem quer reinar é morrer. Perdoa o Wagner, porque o Wagner tem que falar, não, o Wagner é infantil, coitadinho. Ele não sabe o que faz. E ora, Senhor, perdoa o Wagner, porque ele não sabe o que faz. Eu orar pelo Wagner. Mas tenha comunhão com os irmãos. Falei, irmão, aconteceu isso para os irmãos, depois de ajudar o Wagner. Começar a engrossar o leite do Wagner para ele crescer em vida. Porque o Wagner não pode esconder atrás do leitinho infantil e sair furando o olho de irmão na igreja, não. Por que tem que levar para os irmãos? Porque tem que cuidar do Wagner. Mas o Marquezine vai embora em paz, com o carrinho todo fulminado. Tá certo? Vai criar vergonha espiritual na cara espiritual, para antes de fazer os negócios buscar comunhão com Deus. Aprender a exercitar espírito. Porque todo negociante tem intenção de tirar vantagem na negociação. É ou não é? Todo mundo quer ter a sensação, fiz um bom negócio. Por que você fez um bom negócio? Porque o carro valia 10, eu vendi por 12. Fiz um bom negócio. Todo negociante. Então, irmão, levar os irmãos na justiça. Fazer negócio na igreja é coisa séria.
É muito sério. E você, quando pegar empréstimo, eu que estou usando agora o cartão meu, qual que é o nome? Nossa Deus, é cheque, é cartão, é carro. E os problemas vão nascendo, porque quando vem a ofensa, quem é que perde? A igreja perde. Às vezes tem um irmão servindo bem no ministério infantil, envolve nessas coisas, fica ofendido, fica em casa. Faltou mão de obra no serviço de criança. Onde nasceu isso? Um relacionamento natural entre irmãos. A igreja perdeu. E quem vai perder o dano? Quem vai sofrer o dano? Nós não queremos sofrer. Ó Senhor Jesus. Podemos aprender com a igreja de Corinto ou não? Nos nossos eventos, irmão, pode ter churrasco, picanha, Coca-Cola, mas tem que ter oração. Tem que ter louvor. Tem que ter a palavra de Deus. Porque se não tiver essas coisas, o resultado de um relacionamento social sem exercício do Espírito, sem os princípios espirituais da palavra de Deus, resulta em obra da carne. Resulta em obra da carne. Os jovens têm que reunir e ficar junto mesmo, mas aprenda a reunir e exercitar o Espírito. Então a vida da igreja é um lugar onde foi feito para nós crescermos em vida. E aqui tem tudo que nós precisamos. Tem o leite, tem o alimento sólido. Tá certo, irmão? E tem a esfera onde nós podemos ter a experiência de edificar. Pedro falou assim: anelar o leite sem dolo da palavra. Se você é ainda um novo irmão na igreja, você precisa anelar o leite da palavra. Fala assim: irmão, eu quero que os irmãos me ensinem. E é o melhor momento para você buscar esclarecer todas as suas dúvidas com os irmãos mais maduros. Irmão, tem dúvida nisso, tem dúvida naquilo. Você não pode falar assim: irmão, já estou vivendo a vida da igreja, tá bom, não, você precisa alimentar do leite. E depois de alimentar do leite, o próximo estágio, Pedro fala que nós somos pedra para ser edificado. Primeiro leite, depois pedra. Depois ele fala: e vós, no versículo 9, vocês são sacerdócio real. Está vendo o estágio de crescimento, irmão? Leite, pedra para edificação, sacerdócio real. Nós não podemos permanecer no mesmo estágio de quando há 25 anos atrás nós cremos. Tem que haver um crescimento de vida. Concluindo aqui, o problema da igreja de Corinto era a falta de crescimento de vida, que resultou em todos os outros problemas. A maneira de solucionar: alimentar de Cristo. Para quê? Para crescer em vida e também de filhos infantis para filhos maduros, e de filhos maduros para filhos herdeiros. Você começa a cuidar dos demais irmãos, significa que você já está pronto para reinar. Jesus é o Senhor. Vou encerrar aqui então, irmão, me perdoe o tempo. Que o Senhor nos ajude a praticar essas palavras, amém? Aleluia.